Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para o ciclo 4. Então, para quem está chegando agora, eu sou a professora Cadídia Menezes, a professora de língua portuguesa da Escola Graciliano Ramos, atuando na unidade prisional Juiz Hitler Cantalice. E nós estamos caminhando para o final do segundo bimestre. Professora, mas já? Sim. No início do ano a gente teve um pequeno atraso, em razão das questões estruturais das quais nós não temos controle. E está tudo bem, e a gente está fazendo. Isso é o que importa. Então, em razão do tempo, a gente fez algumas atividades e já vamos fechar o segundo bimestre e iniciar o terceiro bimestre. E antes de fechar o segundo bimestre, eu queria resgatar um pouco o que a gente já discutiu até aqui. Então, só para vocês entenderem essa sequência, né, didática que a gente vem desenvolvendo juntamente com vocês. Então, primeiro dizer para vocês que a gente falou sobre comunicação, né? Nós somos seres sociáveis, nós somos seres da comunicação, comum ação, né? Então, nós somos seres que estamos o tempo todo tentando partilhar, né, experiências, vivências, costumes, enfim. E essa comum ação faz parte do nosso cotidiano. Falamos também sobre os meios de comunicação, né? Rádio, televisão, celular. Os gêneros textuais em geral, não é? São instrumentos utilizados pelo ser humano para exercer a comunicação. Falamos sobre a linguagem, que a linguagem é esse caminho utilizado pelo ser humano para exercer a comunicação, que nada mais é do que os códigos, os símbolos que são utilizados pelo ser humano para exercer a comunicação. E a palavra é um desses códigos, mas não é o único, tá, gente? A gente se comunica através das cores, a gente se comunica através de desenhos, imagens, enfim. E a gente discutiu isso e vocês podem ver isso nos vídeos anteriores. Então, a linguagem são os códigos utilizados pelos seres humanos para exercer a comunicação. Nós falamos sobre os tipos de linguagem. Linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra, né? Esse código específico. E a linguagem não verbal é aquela que utiliza outros códigos, imagens, cores, desenhos. E nós falamos sobre a linguagem mista, que é a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. E falamos também sobre os níveis de linguagem, né? Que a gente precisa adequar a linguagem ao ambiente do qual nós transitamos, não é? Então, a língua culta e a língua coloquial. A língua culta é aquela utilizada em ambientes formais. A língua coloquial é utilizada em ambientes não muito formais, né? Então, assim, quando a gente está com os familiares, com os amigos, a gente utiliza a linguagem coloquial, que é essa linguagem do dia a dia, do cotidiano. Mas quando a gente está no ambiente formal, academia, audiência, né, no judiciário, a gente vai utilizar uma linguagem culta, uma linguagem mais formal, tá? Falamos sobre variação linguística, né, que a língua ela vai variar de acordo com as regiões, né, os processos históricos. Enfim, uma pessoa idosa, ela tem uma linguagem própria. Já uma pessoa mais jovem, ela vai ter uma linguagem própria também, vai utilizar de gírias, né, de expressões que são daquele grupo específico, né. Falamos sobre a linguagem técnica também, né? Por exemplo, um médico, um advogado, eles vão ter uma linguagem técnica que uma pessoa que não é da área pode não entender direito. Isso é a língua variando, adequando-se às situações. E depois nós entramos nos gêneros textuais, que são os que nós estamos trabalhando nesses últimos dias. Falamos aqui sobre o gênero textual convite, sobre o gênero textual bilhete. Falamos sobre a estrutura desses gêneros e a intencionalidade comunicativa desses gêneros. E você pode estar observando isso nas aulas anteriores que estão postas aqui no YouTube. Semana passada nós falamos sobre interpretação textual, da importância de ter uma leitura crítica sobre a vida e também sobre os textos escritos, né? Por isso que a gente trabalha interpretação textual com vocês. E hoje nós vamos fazer uma atividade de resumo do que a gente vem discutindo nesses últimos dias, né? Então, é uma atividade de 6 questões, né? Contendo também uma questão para vocês colocarem o nome de vocês, o ciclo que vocês estão e uma pequena avaliação. Se vocês gostaram da atividade, se vocês não gostaram, se vocês tiverem dificuldade, vocês não tiverem dificuldade. E a gente pede para que vocês respondam essa avaliação. Fora essa identificação e essa avaliação, nós colocamos 6 perguntas. 2 falando sobre gênero textual bilhete, 2 falando sobre o gênero textual convite
e 2 falando sobre interpretação textual. Além dessa atividade que eu vou colocar hoje no Google Formulário, das outras atividades, nós colocamos também no grupo do WhatsApp uma atividade em PDF para que vocês possam responder, tirar foto e mandar para a gente. Então, pessoal, não deixem de fazer essa atividade. Sabe por quê? Porque essa atividade vai nos ajudar a colocar a tua frequência e também vai ajudar a gente a te avaliar e colocar a tua avaliação no sistema do Estado. Então, não deixa de resolver a atividade. Nós temos o canal de dúvidas, que é nosso grupo do WhatsApp. Nosso coordenador está atento. Quando ele não está em outra unidade, está fazendo outra coisa, ele vem, olha o celular e responde cada um e cada uma. E vocês podem estar nos procurando para tirar as dúvidas. Não deixem de responder, estamos com vocês, estamos caminhando juntos. Um forte abraço e qualquer coisa é só procurar a gente.